Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma alegria mais uma vez falar com a amada Igreja Batista em Bonfim Paulista. Espero que todos estejam bem, com a graça do Senhor. Espero encontrá-los em breve mais uma vez, em nome de Jesus. Saudade de vocês. Obrigado, pastor André, mais uma vez pelo convite. O irmão sempre um amigo, o irmão sempre um companheiro, sempre lembrando de nós aqui. E espero que a igreja esteja gozando de perfeita saúde, de perfeita paz, independente da pandemia que nós estamos passando, vivendo no mundo, né? A gente sabe que tudo isso, pela graça do Senhor, logo vai cessar, em nome de Jesus, e nós vamos poder nos encontrar novamente, né? Ou também Jesus vai voltar antes disso e vai nos arrebatar e vai nos levar para o céu, né? Essa seria e essa é sempre a nossa oração, né? Mas espero que os amados irmãos estejam com suas famílias, estejam bem no Senhor Jesus, né? Espero que vocês estejam firmes na fé, né? E testemunhando do Evangelho da graça de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a maior responsabilidade do crente, né? Nossa, maior responsabilidade dos salvos, da igreja de Jesus Cristo, deixada por Ele próprio em sua palavra, né? E eu peço que os amados abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 1. Nós vamos ler Atos, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos falar sobre a grande necessidade da igreja local, fazer missões na sua localidade, né? Nós falamos sempre em fazer missões, quando falamos em fazer missões, dizemos sempre enviar missionários até os confins da terra, mas nos esquecemos muitas vezes que a missão da igreja começa onde ela está, né? Não basta apenas enviar missionários até os confins do mundo, precisamos servir nós de testemunhas, precisamos ser nós missionários. Cada membro da Igreja de Cristo servir de testemunha viva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos tratar disso hoje, né? E nós vamos ver que nós precisamos dar mais atenção ao ministério de evangelização. Afinal de contas, se nós como igreja local queremos e precisamos crescer espiritualmente, mas numericamente também, não há nenhum problema em se falar da igreja crescer numericamente, porque através do crescimento numérico da igreja, pode ter certeza que nós poderemos fazer missões, né, de maneira mais eficaz até os confins do mundo. Tá bom? Então vamos ler Atos 1:8. O texto da palavra de Deus diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora reparem a segunda parte do versículo. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela oportunidade, pela grande bênção de podermos estar aqui, reunidos, meu Pai, ainda que seja, meu Deus, de forma pela internet. O Senhor deixou aqui para que nós pudéssemos fazer uso dessa ferramenta a fim de glorificá-lo também da melhor maneira possível. Eu, na minha oração com os amados irmãos da igreja de Bonfim Paulista e com todos aqueles que vão ouvir essa palavra, por favor, fala ao nosso coração. Eu me ponho mais uma vez à disposição do teu trabalho. Usa-me, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Me ajude a ser claro, me ajude a ser objetivo, me ajude a ser fiel à ministração da tua palavra. E se algum de nós ainda não tem como responsabilidade, meu Deus, pregar a tua palavra individualmente às pessoas, que hoje nós possamos assumir o compromisso que nos foi entregue verdadeiramente na grande comissão do Senhor Jesus. E se alguém ouvindo esta mensagem ainda não se converteu a Cristo, que o Espírito Santo do Senhor use-a para a glória do teu nome, a fim de que ela se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
O título da mensagem é Alguém Ficou para Contar a História. Vamos lá? Tá comigo, irmãos? É a primeira vez que a palavra evangelizar aparece no Novo Testamento. Está lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, quando o Senhor Jesus Cristo entra na sinagoga e toma o livro do profeta Isaías e lê acerca de si mesmo, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O termo, a palavra evangelizar, deriva do substantivo grego evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Então, evangelizar é isso, é trazer, é levar boas notícias e boas notícias da salvação. É anunciar, é proclamar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, a fim de que as pessoas se convertam a Jesus. Muitas pessoas se escondem atrás de um jargão errado, de um conceito completamente equivocado de que não evangelizam porque não têm o dom de evangelizar. Isso é uma grande desculpa, porque evangelizar não é dom. Evangelizar é ordem de Jesus. Se você ler, como eu citei na minha oração agora há pouco, em Mateus 28, 19, na grande comissão, o Senhor Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E em Marcos 16, 15, que é o clássico texto citado para a obra missionária, lá ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, quando Jesus disse isso, ele estava dando uma ordem. O imperativo aqui, nos dois textos, aqui está no pregar o evangelho. O ide, ele chama, ele traz, ele convida, mas você não é obrigado a ir. Mas se você for, pregue a palavra de Deus. Entendeu? Então, a grande comissão nos dá essa responsabilidade, a mim e a você. E nós precisamos entender que evangelismo ele é feito no poder do Espírito Santo. Quando nós lemos em Atos 1:8 que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, irmãos, a palavra poder ali é da onde deriva, por exemplo, o power do inglês. O evangelismo é feito no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem motiva e quem impulsiona, quem dirige a obra de evangelização. Eu sempre digo que é impossível fazer a obra de evangelização sem o poder do Espírito Santo. E tão impossível também é receber o Espírito Santo e não se preocupar com evangelização. E não se preocupar com a salvação das almas. Eu e você fomos chamados a anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Receber dele alguma coisa vai ser sempre secundário. E creia, ele vai sempre cuidar de nós. Amém? Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer ser uma testemunha fiel? Então seja um ganhador de almas. Aliás, ganhar almas não é obrigação, não é tarefa apenas do pastor, do missionário ou do líder de evangelização. Ganhar almas é obrigação de toda a igreja. A Bíblia não diz que é obrigação de um ou de outro, em nenhuma das suas páginas. Pelo contrário, a Bíblia diz para todos os seus seguidores: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E isso começa aqui, na nossa Jerusalém, na nossa igreja local. Começa em Bonfim Paulista, começa nos arredores da sua casa e começa nas ruas de Bonfim. Se você quer que a igreja de Bonfim Paulista esteja cheia de pessoas convertidas, basta nós sermos testemunhos fiéis e pregar o evangelho de casa em casa e de porta em porta. Muito bem, mas o que a igreja precisa retomar para voltar a crescer como crescia na época da igreja primitiva? Porque nós precisamos crescer, certo? Hoje nós veremos duas urgências que a igreja deve dar atenção para praticar biblicamente o ministério de evangelismo. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? A primeira urgência é a informação. Em Atos 17:30 está escrito: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância.
Agora, pois, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Notificar aqui é fazer saber, é dar ciência. E só existe uma maneira de nós darmos ciência da salvação, da obra de Jesus Cristo às pessoas. É falando, é indo atrás delas. Você já reparou como que as seitas crescem diariamente? Só existe um meio de nós restringirmos ou combatermos o crescimento das seitas. É o preventivo, ou seja, chegue antes delas. Se nós retrocedermos na história apostólica, no período apostólico, nós vamos verificar que a igreja primitiva sempre usou a alavanca do evangelismo pessoal como maneira de salvação e de crescimento da igreja local. Só que naquele tempo não existiam os métodos modernos de comunicação que existem hoje. Não existia lives, não existia internet, não existia telefone, rádio, TV, aviões, não existia nada disso. Mas quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 14, Lucas registra que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada dia, cada vez mais. Pastor Emerson, mas como se eles não tinham nenhum desses recursos tecnológicos que nós temos hoje? Simples, porque eles cumpriam simplesmente o seu papel de testemunha. Eles usavam o testemunho pessoal, o evangelismo pessoal como método de salvação, de levar a salvação e de crescimento da igreja. Eles iam de porta em porta, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus e cada um cumprindo o seu papel. Só que esse método de crescimento que é da igreja, foi feito pela igreja primitiva, hoje está na mão das seitas. As seitas têm usado esse método hoje para distribuir suas heresias, para distribuir o falso evangelho em nossos lares, nos lares dos nossos parentes e vizinhos. Quantas vezes você e eu já acordamos no domingo de manhã com uma testemunha de Jeová batendo a nossa porta? E eu não estou defendendo aqui o que eles pregam, é completamente errado. Mas o que eles fazem, indo de porta em porta, é o que eu e você deveríamos fazer. É papel nosso. Nós temos o verdadeiro evangelho, nós temos o verdadeiro Jesus, nós temos a verdadeira palavra. Só que nós não fazemos. E por que não fazemos? Porque negligenciamos, porque temos preguiça, porque muitos se escondem atrás da vergonha, e não cumprem aquilo que Jesus mandou, de maneira alguma. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós aprendemos o tipo de evangelismo praticado pelos apóstolos, praticado pelos discípulos. Irmãos, entendam que naquele tempo eles não tinham templos para se reunirem. Se reuniam nas casas e nas casas de novos convertidos, por exemplo. Não havia os belos templos cristãos que nós temos hoje, Eles não tinham nem tempo de apreciarem a arquitetura dos seus belos templos, E sabe por quê? Eles estavam ocupados demais lá fora, pregando o evangelho onde os pecadores estavam. Estavam muito ocupados. Houve um pregador por nome John Wesley, que na sua época ele resgatou o evangelismo em massa. O pregador ia até ao pecador e não ficava esperando que esse viesse até ele, Mas ainda estava longe do modelo neotestamentário. Estava longe do modelo neotestamentário, porque nesse ínterim, os cristãos começaram a congregar em templos, começaram a congregar nas suas catedrais, e deixaram de ir atrás dos pecadores no mundo onde Jesus mandou que nós fôssemos. Eu vou dizer, essa é a situação atual da igreja. A verdade é que nós esperamos que o pecador venha até os nossos cultos, venha até os nossos templos. Nós estamos esperando que isso aconteça,
E especialmente no culto de domingo à noite, porque tem muito crente que quando convida alguém para ir, para visitar a igreja, o manda ir apenas no culto de domingo à noite, né? Se esquecem da EBD, do culto de quarta-feira, até porque muitos nem frequentam esses cultos. Muitos dos nossos membros nem frequentam a EBD, nem frequentam os cultos de oração das quartas-feiras, nem consideram esses cultos como atividades normais e importantes da igreja. Então muitos só convidam para o culto de domingo à noite, para que Deus venha e de uma forma miraculosa toque e aquela pessoa se converta. A verdade, irmãos, é que tem uma outra verdade imperando no coração dos nossos membros, dos crentes em Jesus em geral no dia de hoje. Existe essa verdade. A maioria dos salvos não querem ir atrás das pessoas, querem que as pessoas venham até elas. Mas quero lembrar a você a ordem de Jesus. Ele disse: ide e pregai, e não deixe que eles venham, então você pregue. Se eles virem, ótimo, nós pregamos. Mas em primeira instância, a ordem é ir atrás dos pecadores. Precisamos ir, o segredo está no ir. A Bíblia diz no texto de Atos 8, a partir do versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo até a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Se Filipe desceu é porque Filipe foi. Ele foi. Consequentemente, Deus usou da sua matemática para prosperar a igreja, pela fidelidade daqueles que iam pregando a sua palavra e iam distribuindo o evangelho. Repare só, os frutos desse tipo de evangelismo eram maravilhosos. Lucas registra que no princípio era apenas um pescador, Jesus. Jesus chamou 12 pessoas e treinou-as e enviou-as. Em Lucas capítulo 10 já não eram mais 12, eram 70. Em Atos capítulo 1, versículo 15, o número subiu para 120. Lembra-se naquela assembleia? E a palavra foi contagiando, e eles foram pregando, que a multidão subiu para o número de quase 3.000. E isso não parou porque eles foram disseminando, eles foram levando o evangelho, foram pregando o evangelho do Senhor Jesus. E num só dia, o número subiu para quase 5.000 pessoas. E não para por aí. A Bíblia diz que o número dos discípulos crescia e se multiplicava. Atos capítulo 6. E, consequentemente, as igrejas começaram a se multiplicar. Está vendo como que é um papel de cada membro? E, por fim, diz o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus cresceu tanto porque os discípulos cumpriram o seu papel de testemunha, pregando o evangelho, indo pregar o evangelho no mundo que eu digo é de porta em porta, de cidade em cidade, de país em país, mas isso começa em Jerusalém, na igreja local. O número cresceu tanto que Paulo registra em Colossenses 1:23 que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Estima-se que nos dias de Paulo o mundo era habitado por 280 a 300 milhões de pessoas. Todas ouviram o evangelho. Hoje, os 7 bilhões de pessoas catalogadas no mundo hoje ainda não ouviram a palavra de Deus. Mas naquele tempo ouviu. Hoje não. E sabe por quê? Pela negligência da igreja de Jesus Cristo hoje. Pela minha negligência. Pela sua negligência. Porque não estamos cumprindo verdadeiramente com fidelidade o nosso papel de testemunhas. Mas será que isso acabou? Será que o poder de pregar acabou? Não. O segredo, irmãos, o problema não está nos pecadores. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Somos nós que estamos com o coração endurecido. E que fique claro, o dever de evangelizar não se restringe apenas ao pastor. Deus, nosso Senhor, não incumbiu apenas pastores e missionários de ir anunciar e falar de Jesus. A ordem foi dada a todos os discípulos de Cristo. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o dever do pastor de evangelizar não é maior do que o seu.
No quesito evangelizar, pastores e ovelhas estão no mesmo patamar. Amém? A primeira urgência, a informação. A segunda urgência, a preparação. Atos 6, a partir do versículo 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então vamos lá, preparação. Antes de mais nada, não saia para evangelizar sem vida de oração. Não saia. Não saia para evangelizar. Antes disso, ore, jejue. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para te impedir. Ele não quer ver uma alma sendo salva. Ele vai fazer tudo para impedir você. Então, antes de mais nada, vá para o seu quarto. Tranque a porta, ajoelhe-se. Sente-se, o que você preferir. Ajoelhe-se, clame a Deus e ganhe as almas em oração dentro do seu quarto. Para quando você sair e ganhar almas lá fora, você olhe nos olhos dela e diga: eu orei por você, eu orei pela sua salvação. Você já havia quem ora antes e ganha as almas antes, quando ganha elas na prática, evangelizando, falando de Cristo, já havia feito isso na eternidade, em oração. Mas não tem como fazer a obra do Senhor e evangelizar sem vida de oração. Há pessoas que vão evangelizar despreparadas, sem orar há dias, há meses, há semanas. Pegam os folhetos e saem distribuindo e jogando nas casas, colocando nas caixas de correio. Tá bom, isso é válido, mas eu não estou falando disso. Eu hoje, quando eu vou evangelizar, eu não gosto de jogar folhetos na caixa de correio, debaixo do portão de ninguém. Eu gosto de bater na porta, de tocar a campainha, para olhar nos olhos do pecador e testemunhar do amor eterno de Jesus Cristo a ele. Aí ele vai ter a oportunidade de olhar para você e crer ou de recusar Jesus, né? Temos que orar antes, durante o evangelismo, precisamos orar durante. Se uma pessoa não te recebeu, ore para que a outra te receba e se converta a Cristo. E depois do evangelismo é necessário cobrir quem nós evangelizamos de oração. Sabe por quê? Para o diabo não roubar a semente do evangelho que foi semeada no coração daquela pessoa. Muitos não evangelizam dando desculpas que não tem tempo, que tem vergonha. Hoje em dia nós temos tempo para tudo, menos para orar, menos para pegar a Bíblia. Eu não digo pegar folhetos. Nós não dependemos. Folheto é ótimo. E que fique claro que eu não sou contra distribuir folhetos. Sou totalmente a favor. Só que teve muitos dias de eu não ter folhetos. E aí? Vai com a sua Bíblia. Nós temos o Evangelho. É dele que nós precisamos. Evangelize com folhetos. Mas se você não tiver, use sempre a palavra de Deus. Sempre. Mas muitos não vão porque tem vergonha. Ah, pastor, eu não sei falar, pastor, eu tenho vergonha. Né? Eu já falei isso diversas vezes, você já me ouviu. Eu sou gago. E desde quando Deus me chamou ao ministério, eu já contei essa história. Deus me chamou ao ministério quando foi para me pregar a primeira vez numa escola dominical. Eu tremi, não dormi aquela noite. Não dormi porque eu pensava que não conseguiria falar diante dos irmãos, diante da igreja, que com medo de gaguejar. Mas graças a Deus, irmãos, Deus abençoou tanto, que esse mês eu completei, dia 8 de julho, eu completei 19 anos de salvação. 17 de pregação. E graças a Deus, nesse tempo todo evangelizando, pregando a palavra de Deus, Deus nunca me deixou gaguejar. Nunca me deixou gaguejar. E por quê? Tudo tem que ser feito no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que não me deixa falar errado, tropeçar nas palavras.
Eu não tenho desculpas para não falar de Jesus. A gagueira nunca foi desculpas ou empecilho para que eu falasse de Cristo, para que eu ganhasse almas para Jesus. E ao longo desses anos todos, eu vou usar a palavra, só para você entender, Deus me dá a alegria de colecionar, as almas que Ele me dá. Pelas igrejas, pelas ruas, pelas estradas. É maravilhoso, irmãos. Basta nós fazermos o nosso papel. Só que enquanto o gemido do Espírito Santo não for o gemido do nosso coração, nós não vamos nos compadecer da multidão. Nós não vamos nos compadecer. Quando foi a última vez que nós choramos pelas almas? Porque Jesus chorava pelas almas. Jesus chorava por elas. Quando foi a última vez que nós choramos pelas almas sem Cristo? Quando foi a última vez que nós ganhamos as almas sem Cristo em oração? Quando foi a última vez que nós ganhamos uma alma para Jesus Cristo? Digo que, infelizmente, muitos crentes novos convertidos e crentes maduros vão morrer sem nunca ter levado uma só alma ao conhecimento de Cristo. É uma vergonha. Porque o poder para pregar está no Espírito Santo. O poder de convencer é do Espírito Santo, não é nosso. Nós servimos apenas de arauto, nós servimos apenas de interfone, Nós servimos apenas de transmissores do Evangelho. O convencer não está em nós. Nosso dever é pregar. O convencer é obra de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Mas a quem enviarei, disse Isaías, e quem há de ir por nós? A Bíblia diz que Filipe, levanta-te. Filipe levantou-se e foi, tem lá em Atos 8, capítulo 8, versículo 26. Disse a Paulo, Paulo, levanta-te. Paulo levantou-se e foi. Ananias, levanta-te. Ananias levantou-se e foi. E o que está faltando para que eu e você? O que está faltando para você ir? E para finalizar, existe um grande inimigo dentro da igreja que tem impedido os crentes de saírem para o mundo e pregar o Evangelho. Alguns inimigos nós criamos, outros inimigos nós fazemos de forma natural, porque afinal de contas é impossível servir a Deus sem fazer alguns inimigos. Pode ter certeza, é impossível servir a Deus fielmente sem fazer alguns inimigos. É impossível. Mas alguns que de forma natural vêm, existem, e existem aqueles que nós criamos. E a igreja criou um grande inimigo que tem impedido ela de crescer, de ganhar almas lá fora. É o excesso de atividades. Existe, pastor André, atividades demais dentro das nossas igrejas. E esse é o maior problema que o inimigo tem usado para barrar o crescimento da igreja. Algo que deveria ser bom tem feito a igreja girar em torno de si. Nós criamos muitos ministérios dentro da igreja e poucos fora dela. Algo que deveria ser secundário se tornou a coisa principal e tem feito as atividades dentro da igreja, tem feito com que ela gire em torno de si mesma e encha dentro dos seus templos. Todos os ministérios da igreja são importantes, só que nenhum deles pode barrar o crescimento da igreja, fazendo com que os membros não assumam a sua responsabilidade de testemunhar do Evangelho lá fora. Não pode. O louvor não pode. A reunião de jovens não pode. O diaconato não pode. Louvar a Deus é bom? Ótimo. Louvar a Deus em congregação é maravilhoso. Isso é uma coisa, o ganhar almas para Cristo é feito lá fora. O evangelizar é feito lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Eu e você fomos chamados para ganhar, irmãos, as almas. E a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. É sábio. Eu sou ministro de louvor, eu faço louvor, então eu já tenho meu ministério, eu não preciso. Quem falou que o ministro de louvor, quem falou que o diácono, quem falou
falou que quem faz a abertura dos cultos não tem a responsabilidade de ir pregar o evangelho. Sabe, irmãos, muitos hoje se escondem atrás da fachada de músicos, da fachada de diáconos, da fachada de pregadores. Eu estou falando fachada, tá? A nível de carteirinha, tá bom? Muitos, eu sou pregador de igrejas, então. E daí? Aliás, irmãos, pregador de igrejas é o que não falta nos nossos dias, né? As paredes dos nossos templos são os locais mais evangelizados do mundo. É preciso? Lógico. Só que o fato de eu ser pastor, de eu ser evangelista, não tira de mim o dever de ir para o mundo pregar a palavra de Deus e ganhar as almas para Cristo. Só que o problema é que ninguém quer ir no sol quente, né? Um dia é porque o sol está quente, outro dia é porque está chovendo, outro dia é porque está frio. Vai evangelizar de guarda-chuva, querido, de blusa de fio, de capa de chuva, de sombrinha, mas vá. Porque nós não sabemos quem vai se converter. Nós não sabemos quem será salvo. Vá. Não existe nenhum tipo de apoio bíblico para que essas pessoas não evangelizem. Eu louvo a Deus, pastor. Amém. Sabe qual é o maior louvor que a Bíblia descreve? Está lá em Lucas capítulo 15. É quando uma alma se converte. Há júbilo no céu, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Concluo. Está escrito, Atos 5,42. Acompanhe comigo. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nossas igrejas têm feito missões, têm investido na vida daqueles que Deus chamou e enviou até os confins da terra para pregar o evangelho. Só que nunca devemos nos esquecer da nossa Jerusalém. Ela é dever nosso. Ganhar Orlândia para Cristo é dever da igreja aqui em Orlândia. Ganhar Bonfim Paulista para Cristo é dever da igreja em Bonfim Paulista. E você que é membro da igreja, se não está praticando, se não está indo de porta em porta, de pessoa a pessoa, você está negligenciando não a ordem do pastor André, a ordem do pastor Jesus Cristo. Foi ele quem mandou que eu e você pregássemos o evangelho. Atos 8:1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que todos foram dispersos e os apóstolos não? Porque alguém precisava ficar em Jerusalém e continuar pregando a palavra de Deus ali, para que a igreja ali continuasse crescendo. Deus não enviou todos até os confins da terra, mas deixou muitos em Jerusalém, a fim de que esses que ficaram na igreja local testemunhem da palavra de Deus aonde eles estão. Que afinal de contas, se todos forem até os confins do mundo e ninguém ficar, daqui a pouco a gente não vai ter mais missionários para enviar, porque as pessoas vão deixar de se converter, porque não tem ninguém que pregue. Vimos então duas urgências que a igreja deve dar atenção para praticar biblicamente o ministério de evangelismo local. A primeira urgência, a informação, e a segunda urgência, a preparação. E aí, meu querido? Quem vai ficar para contar a história? Lembra-se do corinho que nós cantamos? Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar. Conte essa história. Conte essa história. Conte essa história aos seus filhos. Conte essa história aos seus netos. Conte essa história aos vizinhos. Conte essa história pelos becos. Conte essa história aos andarilhos, aos drogados, aos viciados em álcool. Conte essa história às pessoas de porta em porta e de casa em casa. Conte a história de Jesus. Contar a história de Jesus é pregar o evangelho. É notificar ao mundo que todos em toda parte se arrependam. E sabe por quê? Porque a volta de Jesus Cristo está próxima. Daqui a pouco nem eu e você vai contar mais a história de Jesus.
Daqui a pouco a igreja vai viver o ápice da sua história com o próprio Jesus. Daqui a pouco a grande comissão para mim e para você vai ter cessado. Daqui a pouco, seja pela volta de Cristo ou pela nossa morte, não vamos mais pregar a palavra de Deus. Daqui a pouco, eu e você vamos nos encontrar com o próprio Jesus. E quantas almas nós vamos levar para depositar aos pés de Cristo? Quantas coroas, quantos galardões? Na minha opinião, eu já fiz um estudo sobre isso, na minha opinião, todos os galardões são importantes e são grandes diante de Deus. Mas por definição bíblica, o maior galardão é o galardão daquele que ganha almas, daquele que leva almas. Era isso que Paulo perseguia quando ele diz aos Filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amada igreja, que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Em breve, com a graça do Senhor, nos veremos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.